Eu comprei uma mansão assombrada e acordei no massacre. O jogo mortal que prendeu minha família. Introdução. Ei, você aí, parado na frente da tela, procurando algo que te faça sentir o coração acelerado e o suor frio escorrendo pelas costas? Imagine isso, uma família comum, como a minha, buscando um recomeço em uma casa que parece saída de um sonho, ou seria pesadelo. Meu nome é Sarah Miller, e eu sou a mãe que achou que uma barganha imobiliária era o bilhete para a felicidade. Mas e se eu te disser que algumas portas nunca deviam ser abertas? Que sombras não são só ausência de luz, mas ecos de algo muito pior. Tudo começou quando meu marido, Jack, viu o anúncio online. Uma mansão vitoriana no topo de uma colina isolada, a preço de banana. É perfeita, Sarah, ele disse, com aquele sorriso otimista que me conquistou anos atrás. Eu, com meu emprego remoto como editora freelance, e nossos 2 filhos, o adolescente rebelde, Alex, de 16 anos, e o pequeno Tim, de 8, com seus olhos curiosos e imaginação fértil, precisávamos de espaço. A cidade estava nos sufocando com barulho, contas e rotinas. Essa casa prometia paz, jardins amplos, quartos espaçosos, vista para o vale. Ignoramos os rumores sussurrados pelo corretor sobre história antiga. Quem liga para fofocas quando o preço é 70% abaixo do mercado? Chegamos ao entardecer, o sol se pondo como uma ferida sangrenta no horizonte. O ar era pesado, úmido, com cheiro de terra molhada e algo podre, como folhas apodrecendo. Tim correu para dentro primeiro, gritando de empolgação, enquanto Alex resmungava sobre a falta de sinal de celular. Eu arrumei as caixas na cozinha, sentindo um calafrio inexplicável. Jack brincou. É só o vento, amor. Mas naquela noite, quando as luzes se apagaram, as paredes pareceram sussurrar. Sombras dançavam nos cantos, não como truques de luz, mas como formas vivas, contorcidas. Eu não sou do tipo que acredita em fantasmas. Cresci em uma família racional, onde problemas se resolvem com lógica e café forte. Mas ali, sozinha no quarto principal, ouvi risos infantis ecoando pelos corredores vazios. Tim acordou chorando, falando de uma menina chamada Emily que queria brincar. Ela disse que a casa é dela, mamãe. Meu estômago revirou. Interesse piquet? Bom, porque isso é só o começo. Imagine o desejo de saber o que acontece quando o passado não fica enterrado, quando sombras ganham garras e vozes. Você vai querer ficar até o fim, sentindo cada arrepio, questionando o que espreita no escuro da sua própria casa. Agora, prepare-se. Essa não é uma historinha para dormir. É terror puro, para adultos que aguentam o tranco. Se você curte isso, imagine quantas noites insones mais eu posso te dar. Vamos mergulhar nessa escuridão juntos? Aperte o play no seu imaginário e venha comigo para dentro da Casa das Sombras. Você não vai querer parar. Capítulo 1. A chegada inquieta. Meu coração batia forte enquanto dirigíamos pela estrada sinuosa que levava à colina. Jack apertava o volante, os nós dos dedos brancos, mas seu rosto mantinha aquela fachada de empolgação forçada. Vai ser ótimo, Sarah. Um novo começo para todos nós. Eu assenti, forçando um sorriso, mas algo no ar me incomodava, um silêncio opressivo, como se a natureza estivesse prendendo a respiração. Tim, no banco de trás, brincava com seu ursinho de pelúcia, murmurando canções infantis, enquanto Alex rolava os olhos, fones de ouvido cravados nos ouvidos, isolado em seu mundo adolescente. A mansão surgiu no topo, imponente contra o céu nublado. Torres góticas, janelas em arco como olhos vazios, era subindo pelas paredes de pedra desgastada. Parecia uma relíquia de outro século, abandonada pelo tempo. O corretor, um homem magro chamado Mr. Argrove, nos esperava na porta, chaves tilintando nervosamente. Bem-vindos a Ilcrestil Manor, uma joia histórica. Ele evitou nossos olhares quando perguntei sobre o preço baixo. Ah, só questões de herança. Nada demais. Entramos, e o ar frio nos envolveu como um abraço indesejado. O hall de entrada era vasto, com lustre empoeirado balançando levemente, embora não houvesse vento. Pisei no assoalho rangente, sentindo uma vibração sutil sob os pés, como se a casa respirasse. Tim correu para explorar, sua risada ecoando pelos corredores labirínticos. Mamãe, olha que legal! Tem um sótão.
Alex bufou. Que porcaria velha. Sem Wi-Fi decente. Enquanto descarregávamos as caixas, notei detalhes estranhos. Arranhões nas portas, como unhas raspando madeira. Manchas escuras nas paredes, talvez mofo, mas pareciam formas humanas distorcidas. Jack riu quando comentei. Imaginações férteis. Sarah, vamos reformar tudo. Mas à noite, deitada na cama king size do quarto principal, o sono não veio. O relógio marcava meia-noite quando ouvi o primeiro som, um choro distante, como uma criança perdida. Levantei-me, pés descalços no chão gelado, e segui o ruído até o quarto de Tim. Ele estava sentado na cama, olhos vidrados na parede oposta. O que foi, filho? Perguntei, coração acelerado. A menina. Mamãe. Ela tá chorando porque tá presa. Meu sangue gelou. Não havia ninguém ali, só sombras dançando com a luz da lua filtrada pelas cortinas. Abracei-o, sentindo seu corpinho trêmulo. Foi só um sonho, Tim. Mas quando olhei para a parede, juro que vi uma silhueta se mover. Uma figura pequena, de vestido, estendendo a mão. Na manhã seguinte, tentei ignorar, focando na arrumação. Encontrei um álbum antigo no porão, fotos desbotadas de uma família, uma mulher de olhos vazios e 5 crianças. 1971, datado na capa. Meu instinto maternal gritava para investigar, mas Jack me dissuadiu, não remexa no passado alheio. Ainda assim, algo se instalou em mim, uma inquietude que crescia como uma sombra ao pôr do sol. Aquela casa não era só paredes e tijolos, era um segredo vivo, esperando para nos engolir. Capítulo 2. Sussurros nas paredes. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e desconforto crescente. Eu trabalhava no escritório improvisado no segundo andar, editando manuscritos, mas minha concentração falhava. Toda vez que levantava os olhos, as sombras pareciam mais densas, como se observassem. Jack saía cedo para o novo emprego na cidade vizinha, deixando-me sozinha com as crianças. Tim passava horas no jardim, falando sozinho, ou assim eu pensava. Com quem você tá brincando, amor? Perguntei um dia, vendo-o gesticular para o ar vazio. Com Emily, mamãe. Ela mora aqui há muito tempo. Seu tom era casual, como se falasse de uma amiguinha da escola. Meu estômago revirou. Conte mais sobre ela. Ele sorriu. Ela tem cabelo loiro e um vestido branco sujo. Diz que os irmãos dela foram maus, mas ela quer brincar direito. Tentei não demonstrar pânico, atribuindo a imaginação de uma criança. Mas à noite, as coisas pioraram. Acordei com um grito abafado. Corri para o quarto de Tim, encontrando de pé, apontando para a parede. Ali, nas sombras projetadas pela lâmpada de cabeceira, formas se moviam. Não era ilusão, silhuetas de crianças correndo, uma figura maior as perseguindo com algo que parecia uma faca. Meu coração martelava enquanto as cenas se desenrolavam como um filme mudo de horror. Risos silenciosos virando gritos, corpos caindo. Pisquei, e sumiu. Tim choramingava. Emily disse que é o jogo deles. Quer que eu jogue também. No dia seguinte, decidi investigar. Liguei para o corretor, mas ele foi evasivo. História antiga, Sra. Miller. Nada que afete a propriedade. Frustrada, fui à biblioteca local, folheando jornais velhos. Encontrei, 1971, massacre na Hillcrest Manor. Uma mulher, Elisa Thorne, enlouquecida pela perda do marido, matou seus 5 filhos em uma noite de loucura. Eles não param de chorar. Ela gritou para a polícia antes de se enforcar. Meu Deus, as crianças. Emily era uma delas. Voltei para casa ao entardecer, o sol tingindo o céu de vermelho. Tim estava no sótão, rindo. Emily tá me ensinando uma música, mamãe. A letra que ele cantou gelou meu sangue. Sombras vêm, sombras vão, liberte-nos ou fique só. Jack chegou exausto, descartando minhas preocupações. Você tá estressada, Sarah. Vamos jantar fora amanhã. Mas eu sabia, a casa estava acordando. Aquela noite, as sombras voltaram, mais vívidas. Vi Elisa arrastando uma criança pela parede, o contorno de sangue escorrendo. Tim sussurrou, ela quer ser livre, mas precisa de um amigo.
Meu medo se transformou em determinação. Eu tinha que proteger minha família. Ei! Se essa tensão tá te deixando na ponta da cadeira, imagine o que vem a seguir. Sombras que tocam, segredos que mordem. Dê um like se você quer mais arrepios como esse no Terror Sinistro, e se inscreva para não perder o próximo capítulo, onde o jogo realmente começa. Capítulo 3. O jogo começa. Meu sono se tornou fragmentado, povoado por sonhos onde eu era Elisa, mãos ensanguentadas, chorando por filhos que não eram meus. Acordava suando, o quarto escuro como breu. Jack notou minhas olheiras. Sarah, você precisa relaxar. Mas como, quando Tim passava dias inteiros conversando com o ar, olhos vidrados como se hipnotizado? Alex, o cético da família, zombava. Tim inventou uma amiga imaginária. Grande coisa. Mas eu via o medo em seus olhos quando as luzes piscavam sem motivo. Decidi confrontar o passado. Voltei à biblioteca, mergulhando em arquivos poeirentos. Descobri mais. Elisa sofria de alucinações pós-parto, agravadas pelo isolamento da colina. Seus diários, preservados em um museu local, falavam de sombras que sussurram verdades. Elas mostram o que eu fiz, noite após noite, ela escreveu. Meu pulso acelerou. Era exatamente o que víamos. Emily era caçula, de 7 anos, a última a morrer, estrangulada enquanto implorava. Em casa, instalei câmeras de bebê no quarto de Tim, monitorando pelo celular. Naquela tarde, capturei ele sentado no chão, desenhando círculos com giz. O jogo é assim, Emily. Eu corro e você me pega. Uma brisa fria soprou, apagando as velas que eu nem acendera. No vídeo, uma sombra se formou atrás dele, pequena e feminina, estendendo braços. Contei a Jack, mostrando as imagens. Ele empalideceu. Meu Deus, Sarah, isso não é normal. Pela primeira vez, ele acreditou. Ligamos para um padre local, mas ele riu. Fantasmas. Isso é coisa de filme. Frustrados, pesquisamos online, fóruns de paranormal, relatos de casas assombradas. Um usuário anônimo postou: "Il Crestil. Saiam enquanto podem. As sombras não param em visões." Aquela noite, o pior aconteceu. Acordei com Tim gritando. Corri e o encontrei levitando levemente sobre a cama, olhos revirados. Sombras o envolviam como tentáculos. Mamãe, Emily diz que é hora de jogar. Eu o puxei, sentindo uma resistência gelada, como mãos invisíveis. Jack chegou, e juntos o trouxemos de volta. Tim desmaiou, murmurando: "Ela tá brava agora." No dia seguinte, marcas vermelhas surgiram em seu pescoço, como estrangulamento. Meu pânico cresceu. Eu tinha que encontrar uma forma de libertar Emily, ou nos livrar dela. Comecei a ler sobre rituais, mas tudo parecia charlatanismo. Alex, surpreendentemente, ajudou. "Mãe, talvez a gente precise entender o que ela quer." Ele hackeou arquivos digitais da polícia, revelando: Elisa matou porque acreditava que as crianças eram possuídas por demônios da colina, ecos de uma maldição indígena antiga. A casa parecia rir de nós, portas batendo sozinhas, luzes explodindo. Eu sentia olhos em mim o tempo todo, uma presença maligna se aproximando. Tim melhorou, mas seus desenhos agora mostravam cenas de morte, crianças cortadas, sangue em poças. Emily mostrou. Ele disse inocentemente: "Meu Deus, o que estávamos criando?" Capítulo 4. Sombras que tocam. O ar na casa ficava mais espesso, como se respirássemos fumaça invisível. Jack e eu discutíamos sussurrando, com medo de acordar algo pior. "Vamos vender e ir embora", ele propôs. Mas o corretor riu ao telefone. "Boa sorte. Ninguém fica mais de um mês." Tim piorava. Ele parava de comer, olhos fundos, sempre murmurando com Emily: "Ela diz que você não entende, mamãe. O jogo é para libertar todos." Eu me tranquei no sótão, vasculhando caixas antigas. Encontrei um diário de Elisa, páginas amareladas, tinta borrada por lágrimas. As sombras vêm à noite, reproduzindo meus pecados. Emily implora por liberdade, mas o preço é outro inocente. Meu coração parou. Era exatamente o que acontecia. Emily queria Tim como substituto?
Aquela tarde, Alex gritou da cozinha. Corri e o encontrei no chão, arranhões profundos no braço. Algo me pegou, mãe. Uma mão fria. As marcas eram reais, unhas cravadas na carne. As sombras agora tinham substância, tocando, ferindo. Jack vendou o ferimento, rosto pálido. Isso tá além de nós. Chamamos um paranormal, uma mulher chamada Doutora. Voz, especialista em assombrações. Ela chegou ao anoitecer, com equipamentos, detectores de EMF, câmeras infravermelhas. Energia residual forte aqui, murmurou, medindo picos no quarto de Tim. Durante a sessão, luzes apagaram. Vozes ecoaram, risos infantis, gritos abafados. No gravador, capturamos. Jogue, liberte-nos, ou fique. Tim entrou em transe. Emily diz que o jogo é esconde-esconde eterno. Se eu perder, fico com ela. Doutora. Voz empalideceu. É uma maldição cíclica. Elisa invocou algo antigo para silenciar as vozes, mas prendeu as almas. Ela sugeriu um ritual, queimar pertences das crianças, recitar orações. Mas no meio da noite, sombras se solidificaram, formas de crianças rastejando pelas paredes, olhos vazios brilhando. Uma delas, Emily, se materializou parcialmente, vestido rasgado, pele pálida, sorriso torto. Tim prometeu jogar, sussurrou, voz como vento gelado. Eu a encarei, terror misturado com raiva maternal. Deixe meu filho em paz. Ela riu, dissolvendo-se em fumaça que queimava minha pele. Tim acordou chorando. Ela tá vindo pra valer agora. Jack barricou as portas, mas sabíamos. A casa era prisão. Se esse arrepio tá correndo pela sua espinha, pense no que mais espreita nas sombras da próxima parte. Toques que matam, segredos que devoram. Curte aí se você ama terror de verdade no Terror Sinistro. E se inscreva para desvendar o que acontece quando o jogo vira caçada. Capítulo 5. A caçada noturna. Nossas noites viraram vigílias exaustivas. Dormíamos em turnos, lanternas em mãos, sal espalhado nos cantos como doutora. Voz instruiu. Mas as sombras ignoravam superstições. Elas evoluíam, ganhando força. Tim agora via Emily o tempo todo, no espelho, no reflexo da janela, sussurrando promessas sombrias. Se eu jogar, todos vão embora, mamãe. Seu inocente rosto se contorcia em algo mais velho, mais cruel. Jack e eu pesquisamos febrilmente. Descobrimos lendas indígenas. A colina era um local sagrado, profanado por colonos, amaldiçoado com espíritos vingativos. Elisa, em sua loucura, alimentou isso com sangue. Para libertar, deve-se repetir o ciclo ou quebrá-lo com sacrifício. Lia um texto antigo. Sacrifício? Meu Deus, não Tim. Alex, o mais racional, instalou sensores de movimento. Alarmes soavam constantemente. Passos invisíveis no corredor, portas abrindo sozinhas. Uma noite, capturei em vídeo, sombra se fundindo em Elisa, faca na mão, reencenando o massacre. Mas agora, as vítimas pareciam nós, minha família correndo, caindo. Doutora. Voz voltou, armada com ervas e cristais. Vamos tentar uma evocação. Sentamos em círculo no hall, velas acesas. O ar gelou, vento uivou dentro de casa. Vozes surgiram. Por quê? Por que nos matou? Emily se manifestou, flutuando. Mãe nos prendeu. Jogue comigo, Tim, e liberte. Ele estendeu a mão, olhos vidrados. Eu o puxei. Não. Sombras atacaram, garras rasgando roupas, frio queimando pele. Jack gritou ao ser arrastado. Alex lutou com o atiçador. Doutora. Voz recitou latim, mas uma entidade maior emergiu. Uma massa negra, olhos vermelhos, rugindo. Vocês são os novos. Fugimos para o porão, barricados. Tim chorava. Emily tá triste. Quer que eu a ajude. Naquela escuridão úmida, confessei medos. Minha culpa por mudar a família para cá, ignorando sinais. Jack me abraçou. Vamos sobreviver. Mas ouvi arranhões na porta, sussurros prometendo dor eterna. Amanheceu, e as sombras recuaram, mas deixaram marcas, cortes profundos, hematomas. Tim tossia sangue,
Ou era ilusão? Eu sabia, o jogo não pararia. Precisávamos confrontar Elisa diretamente, talvez no local do enforcamento, o sótão. Subi sozinha, diário em mãos. Mostre-se! Gritei. Uma brisa, então ela, espectro esquelético, corda no pescoço. Você entende agora? O preço da liberdade. Seu toque gelado me invadiu, visões de morte enchendo minha mente. Capítulo 6. O preço da liberdade. O sótão cheirava a mofo e desespero antigo. Eu enfrentava Elisa, seu rosto contorcido em agonia eterna. Por que nós? Por que meu filho? Perguntei, voz trêmula. Ela flutuou mais perto. Por que vocês vieram? A casa escolhe. Visões me assaltaram, sua loucura crescendo, vozes da colina enlouquecendo, o massacre como oferenda para silenciar. Mas falhou. Agora, repetimos. Desci correndo, reunindo a família. Precisamos de um plano. Doutora, voz sugeriu, quebre o ciclo. Tim deve recusar o jogo, mas com força coletiva. Preparamos o ritual no quarto dele, símbolos no chão, incenso queimando. À meia-noite, sombras convergiram. Emily apareceu primeiro. Vamos jogar, Tim? Esconde-esconde na escuridão eterna. Ele hesitou, olhando para mim. Não, Emily, eu não quero. As sombras uivaram, solidificando em formas horrendas. Crianças mutiladas, arrastando-se. Uma pegou Alex, cravando dentes podres em sua perna. Jack golpeou com uma cruz, mas outra me atacou, unhas rasgando minha barriga. Sangue escorreu, dor lancinante. Doutora! Voz gritava orações, mas o caos reinava. Tim chorou. Pare! Eu jogo. Não! Eu o segurei. Lute, filho. Elisa emergiu, rindo. Sim, jogue. Seja meu. A sala girou, parede sangrando. Senti a maldição me invadindo, desejo de matar, de silenciar vozes. Lutei contra, gritando, não sou você. Jack acendeu fogo nos símbolos. Chamas lamberam sombras, dissipando-as temporariamente. Fugimos para fora, a colina sob lua cheia. Mas a casa nos chamava de volta, portas batendo. Tim desmaiou, febril. No hospital, médicos diagnosticaram alucinações coletivas, mas sabíamos melhor. De volta, as manifestações pioraram. Objetos voando, vozes imitando entes queridos mortos. Minha mãe falecida sussurrava. Mate-os, Sarah, liberte. Eu me isolei, lendo o diário. Descobri, para quebrar, um deve se sacrificar voluntariamente. Meu coração quebrou. Seria eu? Jack discordou. Não vamos perder ninguém. Mas Emily visitava Tim em sonhos, prometendo dor se não jogasse. Marcas em seu corpo, estrangulamento, cortes. A tensão nos consumia. Brigas explodiam. Alex queria fugir. Isso tá nos matando. Mas a casa trancava portas, isolando-nos. Eu sentia a loucura de Elisa se infiltrando, visões de matar meus filhos para salvá-los. Se esse desespero tá te consumindo, espere pelo clímax onde sacrifícios definem tudo. Toque no like se o terror sinistro te dá esses calafrios, e inscreva-se para o gancho final, onde a prisão eterna ameaça se fechar. Capítulo 7. Sacrifícios e revelações. A loucura se instalava como uma névoa. Eu via sombras em todo lugar, mesmo à luz do dia. Tim enfraquecia, pele pálida, olhos afundados. Mamãe, Emily diz que se eu não jogar, vocês todos morrem. Seu sussurro partia meu coração. Jack e eu nos alternávamos em vigília, mas o cansaço nos traía. Alex, ferido, cocheava, ódio nos olhos. Por que viemos pra cá? Sua ideia idiota. Doutora. Voz retornou com reforços. Um xamã indígena, conhecedor da maldição da colina. Os espíritos foram perturbados há séculos. Elisa os alimentou com sangue inocente. Ele preparou uma cerimônia ao ar livre, fogo sagrado, ervas queimando. Sentamos em círculo sob as estrelas, vento uivando. Convoquem-nos. Ofereçam paz. Sombras surgiram do solo, como raízes vivas.
As crianças Thorne se materializaram. Corpos mutilados, olhos acusadores. Emily à frente. Jogue, Tim. Ele tremia, mas eu o abracei. Não. Nós libertamos vocês de outra forma. O xamã cantou, jogando pó no fogo. Chamas azuis explodiram, revelando Elisa. Vocês não entendem o preço. Ela atacou, possessão invadindo Jack. Seus olhos viraram pretos, mãos se erguendo para mim. Mate-a. Rugiu. Alex o derrubou, mas sombras nos envolveram. Senti garras em minha garganta, visão escurecendo. Tim gritou. Pare! Eu jogo se vocês deixarem eles. Não. Lutei, rasgando a névoa com unhas. O xamã intensificou. Libertem-se pelo perdão. Visões coletivas. Vida de Elisa. Dor. Loucura. Perdoamos. Difícil, mas murmurei. Descanse. Sombras vacilaram. Emily chorou. Mas eu quero viver. Tim estendeu a mão. Vá em paz, amiga. Uma luz surgiu, dissolvendo formas. Mas não acabou. Elisa resistiu, arrastando Tim para casa. Corri atrás. Sótão novamente. Lá, ela o ergueu. Ele é meu agora. Sacrifício. Joguei-me entre eles, oferecendo-me. Leve-me. Dor excruciante. Visões de morte. Jack chegou, quebrando um espelho antigo. Portal? Sombras sugaram para dentro. Acordei no chão. Tim salvo. Elisa sumida. Mas a casa tremia, como se acordasse algo maior. O xamã advertiu. A maldição raiz permanece. Vocês devem queimar tudo. Capítulo 8. A última noite. Preparamos a fuga final. Gasolina espalhada, pertences mínimos no carro. A casa resistia, portas trancadas, janelas embaçadas com rostos. Tim, recuperado mas marcado, sussurrava. Emily se foi, mas os outros. Sombras remanescentes rastejavam, formas vagas de espíritos ancestrais, raivosos pela profanação. Jack acendeu o fósforo. Adeus, inferno. Chamas lamberam paredes, mas a casa lutava. Fogo se apagava, sombras o sufocando. O xamã cantou mais alto, invocando ancestrais. Eu via visões, colonos massacrando indígenas, sangue encharcando a colina, maldição nascendo. Para quebrar, restituam a terra, ele disse. Corremos para fora, fogo finalmente pegando. A mansão rugia, janelas explodindo, gritos ecoando. Sombras saíam, perseguindo-nos pela colina. Tim tropeçou, uma forma o pegou. Gritei, puxando, Alex atirou pedras. Jack dirigia o carro. Entramos, acelerando estrada abaixo. No retrovisor, a casa queimava, colapso em chamas infernais. Mas sussurros persistiam no carro. Vocês são nossos agora. Paramos em um motel distante, exaustos. Sonhos nos assombravam, Emily sorrindo. O jogo continua. Dias depois, investigamos. A colina, agora cinzas, relatada como assombrada por locais. Voltamos à vida normal? Não. Tim desenha sombras ainda. Alex tem pesadelos. Jack e eu nos olhamos com medo. A maldição nos seguiu? Toda noite escura, sinto toques frios. Mas sobrevivemos. Uma família marcada, mas unida. A casa se foi, mas lições permanecem. Alguns passados devoram o presente. Encerramento. Agora, respirando aliviada, mas com cicatrizes que nunca somem, reflito sobre aquela colina amaldiçoada. Meu nome é Sarah Miller, e eu escapei? Ou será que não? A vida após a Casa das Sombras é uma vigília constante. Toda sombra no canto do olho me faz pular. Todo sussurro noturno ecoa Emily. Tim cresceu, mas carrega uma melancolia que nenhum terapeuta explica. Alex virou cético ferrenho, negando o paranormal, mas vejo checando portas trancadas. Jack e eu. Nosso casamento, forjado no terror, é mais forte, mas assombrado pelo passado. Queimamos a mansão, mas a maldição da colina? Relatos online surgem. Caminhantes vendo formas em névoa, crianças desaparecendo. Talvez tenhamos libertado algo maior, espalhando escuridão. Eu escrevo isso como catarse, advertência. Não comprem barganhas que cheirem a podridão. O passado não morre, ele espera,
paciente como sombras ao anoitecer. Se você chegou até aqui, coração acelerado, questionando o escuro ao seu redor, saiba: o terror real não é em monstros, mas no que humanos fazem, loucura, violência, ciclos quebrados só com sangue. Eu mudei, mais cautelosa, valorizando luz, família. Mas noites solitárias, sinto Elisa em mim, um eco de dor. Obrigada por mergulhar nessa escuridão comigo. Se isso te tocou, lembre, histórias assim nos preparam para o invisível. Feche as cortinas, durma com luz acesa. E se quiser mais, o mundo tem infinitas sombras a explorar. Fique seguro, ou não. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Agora vou te deixar a indicação de 2 vídeos muito bons. Se você quiser assistir algum deles, é só clicar nele que abrirá imediatamente. Mais uma vez, obrigada e até o próximo vídeo.